Informamos a todos que, a partir de outubro, o nosso programa não irá ao ar às quartas-feiras, mas estão mantidos os programas de segunda, terça, quinta e sexta-feira às 18 horas. Contamos com a sua audiência. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Um programa que é focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos à Palavra de Deus. Humilhe-se para receber de Deus. Está em Números 14, 22 e 23. E diz assim a palavra: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. O povo de Deus, na servidão de 430 anos no Egito, foi humilhado, mas não se quebrantou. Aquele povo manteve o coração duro e mesmo depois da saída no deserto, não se humilhou. Por isso, morreu no deserto, não tomou posse da promessa da terra prometida. Quantas pessoas sofrem e não ficam mais humildes? Corações duros. Deus age para nos quebrantar, age permitindo tribulações para nos dar humildade. A humildade nos habilita a receber bênçãos, mas o quebrantamento também depende de nós, das nossas mudanças. Foi mais fácil para o Senhor endurecer o coração do faraó e dos egípcios do que quebrantar o coração do seu povo. Salmo 95, 7 a 11 diz: evite o mal, obedeça ao Senhor, não endureça o seu coração. Quantas vezes lhe pediram algo e Deus trancou o seu coração para não dar? Deus pode, nós não. Não endureça o seu coração, não resista à palavra do Senhor, mas se Deus endurecê-lo, obedeça. Mateus 13,15, o nosso Senhor revela que aquele que endurece o coração para a palavra não se converte e não é curado. Seja sábio, seja inteligente, quebrante o coração para receber de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem como refrigério muitas vezes também para a gente em situações difíceis. Quando o Senhor te der uma palavra, você ouve, obedece, quebrante o coração, obedeça a palavra do Senhor, coloque-se diante do Senhor, coloque o Senhor no lugar de Senhor na sua vida. Isso é quebrantar o coração, é ter um coração obediente à palavra de Deus. Aí sim, irmãos, nós vamos nos humilhar. Nos humilhar diante de Deus é deixar o Senhor trabalhar, é Ele ordenar e nós obedecermos. Aí sim, nós vamos receber cada vez mais do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido amado Pai, mais uma vez nós agradecemos, Pai, pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra para as nossas vidas, Pai. Que os nossos corações estejam quebrantados, Pai, e nós nos humilhemos diante da Sua potente mão, Pai. Que nós nos prostremos diante do Senhor para recebermos as Tuas bênçãos, receber a Tua direção, receber a Tua unção, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos a nossa vida no Teu altar, para que a Tua vontade seja feita em nós e através de nós. E assim sim, nós poderemos desfrutar das bênçãos que o Senhor já tem preparadas
para aqueles que se humilham diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós convidamos para que continuem conosco para ouvir uma mensagem que foi pregada na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei, se Tu és o ar que eu respiro? Tua presença me atrai. Então inunda-me com Teu amor e transforma-me com Teu amor. Atrai meu coração a Ti, Senhor. Jesus, Jesus. Ele sabe da sua necessidade, mas Ele quer ver a sua confissão. Ele quer ver a sua humildade para pedir. Pedir e dar-se. Porque uma pessoa soberba, ela não pede nada para ninguém. Mas quem é humilde, clama, ora, roga ao Senhor. Entendo? O Senhor quer ver isso. Então, aqui os discípulos não conheceram o Senhor. E você reconheceria, irmão? O Senhor se apresentou e eles não reconheceram. E olha que andaram 3 anos e meio com o Senhor, hein? E não reconheceram. E você? Não sei quanto tempo você está andando com o Senhor, mas você reconheceria quando o Senhor está falando contigo? Né? Nós temos que reconhecer, irmãos. De vez em quando, vem aquele popular peso na consciência. É o Espírito Santo falando com você. Fez coisa errada, não devia ter feito isso, vai pedir perdão. Né? O Espírito, a pessoa chama de consciência pesada isso. Não, mas é o Espírito Santo falando, porque ele te convence do pecado, do juízo, da justiça, para que você confesse e deixe e não reincida. Entenda, irmãos, o Senhor sabia, mas o Senhor perguntou se eles tinham comida. Deus sabe, mas muitas vezes Ele prova a nossa humildade. Quando você pede, quando você clama, quando você faz uma campanha, Deus, Ele está olhando 2 coisas em você: a fé, que é a moeda do reino dos céus, e a humildade, irmãos. A humildade. Lembra o teste que o Senhor Jesus fez com aquela mulher Ciro-Fenícia? Né? Até comparou com cachorrinhos. Deus estava testando a humildade dela, irmãos. E ela tirou um 10, irmão. Que você tire um 10 também. Amém? Um A mais, né? Hoje em dia não é mais 10, né? A mais, lá, ou seja o que for, né? Versículo 6 diz: e ele lhes disse: lançai a rede à banda direita, do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Oh, glória a Deus! Irmãos,
uma multidão de peixes estava do lado do barco e eles não viram. Eles não pescaram. Muitas vezes a bênção está do seu lado e você não vê. Por quê? Porque você enxerga com olhos naturais. Você não vê com a visão espiritual. O que vale essa sementinha aqui, pequenininha? Para quem anda em espírito, essa daqui é a maior das hortaliças. O que vale? Uma botija de azeite. Como aquela mulher falou, não tenho nada em casa, Senhor, só uma botija de azeite. Para quem enxerga espiritualmente, fala, não, isso daqui é semente para a multiplicação de Deus. Eu vou viver da venda de azeite, porque Deus vai fazer multiplicação. Para quem olha naturalmente, 5 pães e 2 peixes, não dá para nada. Mas quem vê espiritualmente fala, é a semente que o Senhor vai usar para dar multiplicação e suprir a necessidade de 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Então tem que andar em espírito. Às vezes a bênção está do teu lado e você está desprezando, irmão. Sementinha, uma botijinha, 5 pães. Mas é isso que Deus vai usar para te dar multiplicação. Muitas vezes você tem um talento, você tem um dom, você tem uma habilidade que você está até desprezando, irmão. Deus te deu, não te deu à toa, irmão. Ele te deu para você aperfeiçoar, lapidar e conquistar, irmão. Conquistar, crescer, prosperar. Então, muitas vezes a bênção está perto de nós, está conosco, e a gente não está vendo. Tinha uma multidão de peixes do lado do barco, e eles não pescaram nada a noite toda. Entendam? É fundamental. Muitos têm necessidades, e passam necessidades ao longo da vida toda, sabe por quê? Porque estão pescando no lugar errado. É do outro lado, irmão. Os peixes sempre estarão aonde a palavra do Senhor te revelar. O Senhor falou, lança para o outro lado do barco. Como eles saberiam se não tinham visão espiritual? Ouça a palavra do Senhor, que você vai saber, irmão, onde estão os peixes, onde está a prosperidade, onde está a direção. Porque muitas vezes a pessoa se acomoda, né? Ela se acomoda e ela não age para tomar posse. Sai da tua terra, sai da tua parentela, saia do lugar do conforto, né? E vá para onde a palavra te mandar, onde o Senhor te mandar. Deus, Ele dá a direção, irmãos. Deus dá a direção, mas é você quem deve agir. Irmão, o Senhor Jesus falou, está à direita do barco, lança a rede do outro lado do barco. Mas o Senhor Jesus não foi lá lançar a rede. Ele dá a direção através da palavra, mas você tem que agir, você que tem que lançar a rede, você que tem que pescar, irmãos. Irmãos, hoje de manhã nós falamos a respeito disso. Tem pessoas que ficam esperando Deus fazer tudo, irmão. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele não vai fazer aquilo que Ele já te deu recursos para você fazer. Ele não vai fazer aquilo que Ele já te deu capacidade para fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pode. Deus vai fazer o sobrenatural, o milagre, o espiritual, aquilo que você não pode fazer. Entendam? É como a gente exemplificou outro dia, é que muitas vezes você tem um recurso, você está lá com o comprimido no bolso e clamando para Deus tirar dor de cabeça. Deus vai falar, já te dei o recurso, Moisés. Muitas vezes Deus te, de certa maneira, disponibilizou um acesso aos médicos. Tem que buscar os médicos. Você vai buscar a direção de Deus sempre, mas tem que usar os recursos que Ele disponibilizou. Tem que buscar os médicos. O que eles não puderem fazer, Deus fará. A pedra que você pode tirar, Deus não vai tirar. Mas a pedra que você não pode tirar, Ele tira. Entendam? Então não espere Deus fazer tudo. Deus dá a direção, mas quem deve agir é você. E se Deus fizesse tudo,
nós seríamos inúteis. Que nem cantava aqueles roqueiros lá, né? Seríamos inúteis se Deus fizesse tudo. Os médicos morreriam de fome se Deus fizesse tudo. Então Deus deu habilidade e deu delegação. Deus não prega o evangelho, porque Ele já delegou a nós. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus não expulsa mais demônios, porque Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. É vocês que têm que... Vocês podem usar meu nome, porque sem meu nome ele não sai. Mas é vocês que têm que expulsar. Em meu nome vocês expulsarão. Vocês pregarão a minha palavra. Então aquilo que Deus delegou a nós, Ele não vai fazer, irmão. Porque se Ele fizer, Ele estaria contrariando a sua palavra. E Ele vela sobre a sua palavra. Entendam? Nós temos que lançar a rede. Nós temos que pescar. Mas nós precisamos da direção de Deus. E no versículo 7 diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Não, João. Ah? Pelos textos é João. Disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, da boca de João, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Pescando nu, Pedrão, que coisa. E lançou-se ao mar. Entende, irmãos? Não entre de qualquer jeito na presença do Senhor. Mas o Pedro, mais uma vez, ele nos ensina algo. Quem teve a revelação que era o Senhor? João. Mas quem tomou a iniciativa de ir em direção ao Senhor? Pedro. Isso é um grande ensinamento para nós. Tem pessoas que têm revelação de Deus, mas não tomam iniciativa. Não tem bênção. Tem pessoas que têm iniciativa, mas sem a direção de Deus, sem a revelação de Deus, também não tem bênção. Sem a revelação de Deus, vai pescar a noite toda, não vai pegar nada. Mas com a revelação de Deus, e se não for lançar a rede, também não pega nada. Irmãos, nós temos que ter a revelação de Deus e iniciativa. Tem que tomar iniciativa, irmão. Tem que agir, irmãos. Temos que agir cada vez mais. Revelação sem iniciativa, iniciativa sem revelação não funcionam. Então o João teve a revelação, é o Senhor. Mas quem agiu foi o Pedro. Pedro, sabe o que ele fez? Que coisa maravilhosa. Ele deixou a multidão de peixes e atirou-se na água em direção ao Senhor. Irmão, ele foi intrépido. Seja intrépido, irmão. Seja audacioso, seja ousado. Ele foi mas na direção ao Senhor. Não é ser intrépido em qualquer coisa aí, não. Seja intrépido para buscar o Senhor. Faça como aqueles 4 que carregavam um paralítico. Abra um buraco no teto do Senhor. Que intrepidez, né? E para entrar na presença do Senhor, ele foi intrépido. Irmãos, isso é muito importante, porque tem pessoas que não vão em direção do Senhor. Ah, não, tem uma multidão de peixes aqui. Se eu for em direção ao Senhor, vão me levar aos peixes. Pedro não quis nem saber da multidão de peixes. Ele falou: eu vou em direção ao melhor. Eu vou em direção ao Senhor. Assim que nós devemos agir, pessoal. Irmãos, a gente tem pregado de uma maneira insistente. Sabe o que a gente tem pregado? Não tire a salvação da sua cabeça, porque tudo passa, tudo vai ficar aqui, mas a salvação é eterna. Não, eu não vou fazer isso porque isso compromete a minha salvação. Eu não vou fazer aquilo porque aquilo compromete a minha salvação. Entendam, irmãos? Nós temos que pensar grande, nós temos que definir o nosso foco. O nosso foco tem que ser a salvação, irmãos. Entendam? Essa é a direção de Deus. E olha, nós devemos fazer qualquer coisa. O Senhor Jesus falou: se o teu braço estiver te escandalizando, arranca.
Seu olho tiver escândalo, arranca. Muitas vezes você tem que pagar preço caro para manter a sua salvação, mas vale a pena, porque Ele é eterno, é bênção eterna, irmãos. É bênção eterna do Senhor. Então, a presença do Senhor é infinitamente melhor do que todos os peixes do mundo. Todos os peixes do mundo, tá? A presença do Senhor é melhor. E muitas vezes, irmão, se você quer seguir Jesus de fato, com coração, com fé, você tem que deixar algumas coisas. O Pedro deixou os peixes, Bartimeu deixou a capa, a mulher Cirofenícia deixou a filha lá em casa, né? A minha filha está miseravelmente endemoniada, Senhor. Eu saí de casa, ela estava assistindo lá o BBB. Veja como ela está. O Senhor Jesus falou, deve ser uma legião, né? Para assistir essas coisas deve ser uma legião mesmo, né? Mas, entendo, você tem que deixar alguma coisa, irmãos. Mas vá em direção ao Senhor. O que você deixou, irmão? O que você renunciou? Essa noite, glória a Deus, que todos aqui renunciaram ao Faustão, né? Para vir buscar o Senhor, para vir glorificar o Senhor, né? Mas o que você tem que entender é que aquilo que você deixar pelo Evangelho, pelo Senhor, é uma semente. E o Senhor vai restituir 100 vezes mais. É o que Ele revela na palavra. Tudo aquilo que você renunciar para o Senhor, Ele vai te restituir 100 vezes mais. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto nos revela que não devemos lutar contra pessoas. Devemos sim perdoá-las e amá-las, seja qual for a ação delas. É ordem de Deus. Mas devemos expulsar, devemos combater, lutar contra os espíritos malignos e enganadores, demônios que manipulam e dominam a mente das pessoas, enganando-as e tornando-as más. Espíritos que agem na mente, levando pessoas ao crime, trazendo doença, miséria, vício, medo, depressão, doenças mentais, perversões sexuais, corrupção e toda a série de males. Tais espíritos malignos, demônios, têm a principal meta de nos destruir, roubando a nossa salvação. Esses espíritos enganam boas pessoas. Só o Espírito Santo de Deus tem legalidade espiritual para agir em nossas vidas. Em João 8,44 revela que o diabo é o pai da mentira e líder de todos os espíritos que usam o engano e a mentira para nos afastar do verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta e que salva. Era a prática constante do Senhor Jesus combater tais espíritos enganadores. Há mais de 200 citações no Novo Testamento. Seja discípulo do Senhor, seja um imitador de Cristo e combata-os também. É ordem do Senhor, obedeça. Perdoe e ame as pessoas, mas combata e expulse os espíritos malignos, os espíritos enganadores, para que as pessoas sejam curadas e sejam libertas. Obedeça a ordem do Senhor. Curai enfermos, expulsando espíritos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Aonde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei, se Tu és o ar que eu respiro, Tua presença me atrai. Aonde eu irei, Senhor, aonde eu
esvazio, Senhor. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.